Olá para você que acompanha o nosso Igreja Sinodal. Seguimos o nosso itinerário a partir da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, hoje a partir do desafio número 15 e das suas orientações pastorais. Este desafio nos traz o seguinte texto: promover mais decididamente as comunidades eclesiais de base, as SEBs, e pequenas comunidades como uma experiência de igreja sinodal. E para nos ajudar na compreensão das comunidades eclesiais de base e também de como torná-las mais próximas da nossa realidade hoje, eu recebo o leigo Celso Pinto Carias, ele que é doutor em teologia pela PUC-Rio, assessor da Ampliada Nacional das SEBs e do setor SEBs da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. Celso Carias, bem-vindo ao nosso Igreja Sinodal. É uma alegria conversar com você no programa de hoje. Sem dúvida, estamos muito felizes de estar aqui podendo participar e colaborar para que possamos juntos fazer essa Igreja Sinodal. Tá ótimo, vamos então para começar a nossa conversa, né? Eu sei que você é um grande conhecedor pelos momentos que a gente tem também de partilha no serviço teológico pastoral, mas que você ajudasse, Celso, a quem nos acompanha, a compreender como é que nós podemos compreender as SEBs, as comunidades eclesiais de base hoje. Então, Marcos, essa é uma história que, graças a Deus, já tem bastante tempo, né? Desde o início da década de 70, quando bispos, leigos, religiosos e religiosas resolveram colocar em prática o Concílio Vaticano II e as decisões de Medellín. Medellín vai dizer que as comunidades são células, né, de estrutura de igreja. E de lá para cá, graças a Deus, se desenvolveu muitas e muitas comunidades. Tivemos momentos, assim, inclusive quase que dioceses inteiras, né, se configurando como comunidades eclesiais de base. E um dos pontos mais que tem melhor visibilidade das comunidades de base são chamados intereclesiais. Estamos agora a caminho do 15º Intereclesial, e vai acontecer em Rondonópolis, Quiratinga, no Mato Grosso. Então já é uma longa estrada, que estrada essa feita, é verdade, em alguns momentos com dificuldades, mas que ainda permanece nesse grande incentivo e experiência bastante forte de uma igreja sinodal. O que eu percebo, Celso, também de convivência, de conhecimento das comunidades eclesiais de base, desde a década de 70, não peguei o início das comunidades, né? Mas como você trouxe aí esse contexto para nós, as SEBs estão muito ligadas ao contexto em que o povo vive nas suas mais diversas realidades, né? Uma igreja muito próxima do povo. E do seu lugar também de atuação, de pesquisador, quais são os maiores desafios no contexto atual, pensando esse contexto político, econômico, social do nosso país? Marcos, o desafio é bastante grande. Por quê? Essa crise civilizatória que estamos passando, né, que desde o final do século passado e agora todos esses anos, esses 22 anos do século XXI, está sendo um momento no qual há um afastamento daquilo que é o desejo mais da verdade que vive na própria experiência popular. O Papa Francisco, por exemplo, fez questão de se encontrar com os movimentos populares, porque justamente ele acredita que o caminho é de baixo para cima e não de cima para baixo. Então nós temos um desafio enorme, que é retomar, né, tanto do ponto de vista daquilo que a sociedade compreende de si mesma, quanto da própria igreja, esse vínculo com a realidade, como o nome diz, da base. Não se pode se desvincular. É aquilo que o Vaticano II tão bem pontificou, é ser igreja povo de Deus. Para ser igreja povo de Deus, é fundamental estar inserido firmemente, né, lançar raízes na realidade que vivemos junto do povo, com o povo, né, não numa direção na qual
se procure apenas instrumentalizar o povo, né? Isso também o Papa Francisco tem apresentado muito. Então, esse é um desafio para a igreja, é um desafio para o mundo e tem sido também um desafio para a própria articulação das comunidades eclesiais de base, né, que, ao longo do tempo, acabou muitas vezes se desvinculando também das suas próprias bases. Você trouxe ali na sua primeira resposta um dado interessante, né, dessa articulação de muitas dioceses, inclusive em comunidades eclesiais de base, e isso ressalta um estilo de ser igreja ou uma estrutura de se organizar uma diocese? Veja bem, Marcos, eu sou meio suspeito de te oferecer uma resposta nesse sentido, mas estou convencido de que é uma estrutura. A igreja precisa se articular, e isso a CNBB pontificou, inclusive, em um documento, que é o documento 100, né? A igreja precisa se articular enquanto rede de comunidades. Não dá mais para pensar, diante do mundo que a gente vive, num modelo piramidal. É preciso ter ramificações em vários cantos da realidade do mundo, né? Nas suas periferias, tanto periferias geográficas como periferias existenciais. Já há algum tempo vem se falando, inclusive, por exemplo, de comunidades ambientais, de comunidades por afinidades, né? E aí o modelo paroquial, ele precisa, sem dúvida nenhuma, eu estou convencido disso, de se reorganizar dentro dessa direção. O modelo no qual apenas as matrizes são conglomerados de pessoas, tem se demonstrado frágil para ir ao encontro das pessoas aonde elas estão. Elas estão nos condomínios, elas estão nas favelas, elas estão nos meios urbanos, né, mais diversificados. 85% da população planetária vive nos meios urbanos. Então, se a gente não chegar a esses lugares com pequenas comunidades, com pequenos núcleos, né, e se articular dessa forma, certamente ficará muito difícil de repensar um modelo sinodal dentro da situação que estamos vivendo hoje. Você já introduziu, de certa maneira, que essa orientação pastoral que a Assembleia nos traz, e que eu acho muito interessante, que é a seguinte, de descentralizar a estrutura e a ação eclesial paroquial através das comunidades eclesiais de base e das pequenas comunidades. Este é o começo aqui do texto da orientação pastoral, e que continua nos motivando nessa, podemos chamar de desparoquialização, né? Para favorecer processos integrais, compromisso social, liderança laical, cultura do encontro e uma igreja ministerial. Acho que o desafio aqui, a orientação, nos traz muitas perspectivas, né, para esse momento. Como é que nós podemos, Celso, olhar para isso que nos pede a orientação pastoral e trazer também para essa realidade do sínodo que a gente está vivendo, né? De que forma também que a primeira Assembleia Eclesial lança luzes para o contexto sinodal? A Assembleia, ela recolheu algo que na América Latina já era realidade, ainda que, como já havia indicado, tenha passado por dificuldades, por situações nas quais até tenha diminuído bastante o impacto dessa rede de comunidade. Mas a Assembleia percebeu e está retomando. A Assembleia, ela é uma porta de entrada, digamos assim, muito boa aqui na América Latina para esse desejo de uma igreja sinodal que o Papa Francisco nos convoca. E aí, toda a organização pastoral precisa dar conta disso. E a nossa vantagem, se pode se dizer assim, é que nós tivemos muitas experiências na prática de uma igreja sinodal, né, de rede de comunidade, de leigos e leigas participando de decisões pastorais, de dando a sua contribuição, né, de avaliando o processo, de verificando onde era mais importante estar, né, onde se poderia investir melhor o nosso esforço, a nossa energia em torno do processo de evangelização. É muito difícil, repito, é muito difícil que no mundo de hoje, com a complexidade do ponto de vista da estrutura de modelo de sociedade que a gente tem, que uma única figura, por mais que ele seja
extremamente dedicado, como é a figura do presbítero, que ele dê conta dentro de toda a realidade. E aí é preciso estabelecer vínculos firmes de pessoas que estejam convencidas e vocacionadas a estarem junto com a igreja, ao mesmo tempo voltada para a realidade do mundo, que é isso que leigos e leigas principalmente devem contribuir, né? Estejam prontos e prontas a oferecer sinais que humanizem, que dignifiquem mais a vida em torno daquilo que é o grande desejo do projeto de Jesus. Nós estamos conversando sobre as comunidades eclesiais de base e as pequenas comunidades no contexto do desafio número 15 da primeira Assembleia Eclesial. Estou conversando com o Celso Carias, ele que é leigo, atua também no setor SEBS, na Comissão para o Laicato da CNBB, doutor em Teologia. Nós vamos fazer um intervalo muito rapidinho e na volta eu continuo a conversa com o Celso para a gente aprofundar ainda mais o ser igreja como comunidade eclesial de base e as pequenas comunidades hoje. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. No bloco anterior iniciamos uma conversa com o doutor em Teologia, o Celso Pinto Carias, sobre o desafio número 15 da primeira Assembleia Eclesial. No final da sua última resposta, Celso, no primeiro bloco, você trouxe a figura do presbítero na comunidade diante de tantos afazeres que também não possibilita uma aproximação, né, nas diversas atividades ou realidades. Então eu queria trazer, para a gente começar aqui, essa dimensão da ministerialidade nas comunidades eclesiais de base e também nas pequenas comunidades. Que características precisam ter os ministérios, principalmente os leigos e leigas atuantes nas nossas comunidades? Marcos, aqui está talvez o grande, vou usar uma expressão bem popular, o grande pulo do gato que precisamos realizar, embora não seja uma novidade. Ser igreja ministerial é parte integrante daquilo que ficou logo após a morte e ressurreição de Jesus, com ampla participação, né? Nós e o Espírito Santo decidimos. E aí vieram os diversos ministérios, o Ministério do Diácono, o Ministério da Diaconisa, que já estava lá de algum modo, né, de coordenações, de animação, enfim. Mas eu vejo de 3 modos que aí a experiência das comunidades eclesiais de base viveram e vivem ainda bem, né? Nós podemos destacar a seguinte direção, nas quais os ministérios podem, de algum modo, se articular sobre a coordenação do presbítero, tá? Por exemplo, vamos chamar de os ministérios de coordenação, tá? Então, você teria necessidade, e volto a dizer, há lugares, dioceses, paróquias que assim se organizam, né? Lugares onde é fundamental que as decisões sejam partilhadas, coordenadas, animadas por equipes de coordenação, seja a nível diocesano, seja a nível paroquial, seja a nível comunitário. E aí é preciso reconhecer que isso é um ministério, ou seja, é um serviço integrado à própria vocação. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, o ministério litúrgico, sim, estabelecer que para vivenciar uma liturgia, onde o culto, onde o louvor a Deus possa ser experimentado com força, é preciso garantir uma participação mais ampla dentro da própria liturgia romana tradicional, que é possível, não tem nada de impossível nisso, do ponto de vista da própria ortodoxia, do ponto de vista daquilo que se deve fazer na liturgia, né? Isso não traz nenhum decréscimo, né, ao partilhar a celebração, né, sobre a presidência de um ministro ordenado. E, por fim, uma terceira linha de ministérios, que talvez seja aí onde as SEBs mais sejam reconhecidas, que eu vou chamar de Ministérios da Solidariedade. Essa onde a relação fé e vida fique mais consistente, né? Nós, enquanto igreja, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, temos que ser sinais no meio do mundo. E para isso precisamos sim da política, precisamos de nos interessar pelos assuntos que produzem vida ou negam a vida.
né? Então, nessa direção, é fundamental que haja o reconhecimento ministerial de uma ação da igreja neste universo. Né? E as SEBs, nesse sentido, têm muito a contribuir. Não foi à toa que a Assembleia, neste momento, nesse ponto 15, que você lembrou bem no início, tá, lança de volta a necessidade de retomar esse estilo, essa forma, essa estrutura de ser. Agora mesmo, os bispos da região norte, no encontro de Santarém, comemorando os 50 anos do encontro de Santarém, fizeram uma observação muito semelhante, né? Buscando justamente motivar e incentivar que comunidades se articulem com mais autonomia, com mais força, com mais condição de reconhecer-se enquanto igreja na sua pequena comunidade, né? E citaram explicitamente as comunidades eclesiais de base. É interessante você trazer essas três dimensões dos ministérios na vida da igreja e das comunidades, porque, inclusive, nos ajuda a sair de um senso comum, muitas vezes, de que o ministério dos leigos e leigas está para substituir o dos presbíteros nas comunidades. E não é uma harmonia ministerial, porque somos todos igreja, cada um desempenhando uma função, mas todos movidos, guiados pelo Espírito Santo. Nós falamos aqui da primeira orientação pastoral, e a segunda que o desafio nos traz é exatamente o de promover a formação contínua de líderes e facilitadores com novas narrativas e paradigmas de sinodalidade que mobilizem a comunidade. Formação costuma sempre ser um calcanhar de Aquiles na vida da igreja, né, Celso? Quando não tem formação, a gente reclama, quando tem formação, a gente não costuma participar. Como é que nós podemos olhar essa dimensão da formação nas comunidades? Quem devem ser os primeiros envolvidos no processo formativo? Sem dúvida, Marcos. Aqui nós tivemos um momento no passado não muito distante, lá no século XX, década de 80, década de 90, onde as próprias comunidades eclesiais tiveram muitas iniciativas de formação, mas acabamos depois tendo um certo hiato. E isso produziu, digamos, um laicato com muita fragilidade. Você tem me apresentado dizendo eu sou professor de teologia, leigo, e eu sou muito grato à igreja, né? E foi um bispo que me incentivou, o bispo da diocese na qual eu ainda vivo, Dom Mauro Morelli, a fazer teologia, a estudar teologia, a me formar, e hoje eu leciono teologia. Evidentemente que a gente não precisa que todo laicato seja graduado, todo leigo e leiga seja graduado em teologia, mas é fundamental que a gente aprimore os mecanismos de formação. Agora mesmo a Comissão do Laicato, da qual eu faço parte, acabou de produzir um documento de orientações sobre a formação dos leigos e leigas de uma forma geral, sobretudo do ponto de vista teológico. Então, as dioceses, as paróquias, sem medo, em que falávamos ainda há pouco, e você ressaltou bem na passagem para o assunto agora, de ser uma igreja ministerial não é uma igreja de competição, onde um vai procurar competir com o outro qual é o melhor ministério, mas juntos promover a nossa capacidade de ser sal, fermento, luz no meio do mundo. E para isso precisamos de muitos braços. É verdade que a missão do laicato está lá desde a Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II, depois o Papa Paulo VI retoma isso com muita força, é sobre todo o mundo, ninguém nega isso, até porque o laicato forma a grande maioria. Contudo, a igreja precisa também internamente promover uma capacidade formativa até para ir para o mundo, né? Senão não teremos condição. É verdade. Eu sempre gosto de trazer aqui uma visão prospectiva, principalmente a partir dos temas que a Assembleia nos traz, e já partindo aqui para o final da nossa conversa, Celso, que sinais de esperança que nós podemos ter para promover as comunidades eclesiais de base e as pequenas comunidades neste contexto sinodal, e que também é um contexto que nós podemos pensar já de uma virada aí num pós-pandemia, né, de uma retomada também da humanidade. Que esperança nós podemos ter? Olha, eu
costumo dizer o seguinte, meu amigo Marcos, que eu sou meio como Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Tá? Então, acredito muito que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que temos pela frente, poderemos, sim, nos retomar essa dimensão sinodal e nos rearticular enquanto igreja de comunidade. E as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, vão fazer a sua parte. Elas estão aí se estruturando, elas se organizam, elas se articulam. Teremos, como já foi indicado, o 15º Intereclesial, agora inclusive com um novo bispo nomeado para Rondonópolis e Quiratinga, que é um missionário, o Padre Maurício, né? Portanto, temos muitos desafios. No entanto, são desafios que valem a pena ser vencidos dentro dessa direção comunitária e aposto muito que a vida comunitária é o grande elan, digamos assim, que vai fazer com que tenhamos força para passar por esse processo de crise civilizatória que estamos vivendo. Nós conversamos sobre as comunidades eclesiais de base, as pequenas comunidades, né, inspirados pela primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Quem nos ajudou, quem trouxe pistas muito interessantes aqui para a nossa formação, Celso Pinto Carias, leigo, doutor em teologia. Ele é assessor do setor SEBS na Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. Também é membro do Serviço Teológico Pastoral, que promove o programa Igreja Sinodal. Celso, muito obrigado pela sua participação e contribuição conosco nesta reflexão, viu? Eu que agradeço. E sobre as comunidades eclesiais, né, eu quero trazer aqui uma fala do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 29. O Papa diz o seguinte: elas trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a Igreja. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana a gente segue refletindo sobre a Igreja próxima dos desafios do povo. Até lá!